integrativos. Eu sou Luciana e vou pedindo licença para a construção do nosso saber integrativo, que vai tratar nesse momento sobre o espaço convencional ou convencionado a partir dos conhecimentos do integrativo do inteiro. E para quem não me conhece, eu sou psicóloga, epistemóloga, educadora, atuo na clínica com psicoterapia integrativa e também ensinando os profissionais em saúde para atuação integrativa em psicoterapia. Também trabalho com a produção do saber através da epistemologia integrativa e tenho este caminho de atuação, de vivência profissional há mais de 15 anos. Também atuo no campo organizacional, tenho uma formação em administração, mas atuo pela primíade do integrativo e da sustentabilidade. Sou brasileira de nascimento, mas me entendo terráquea, cidadã do mundo. Tive uma longa jornada de existência no meu país, no meu Brasil. No momento estou em Portugal e tenho as minhas formações pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro no Brasil. Tenho aqui também em Portugal pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro. E vamos então construir o nosso saber integrativo sobre o espaço convencional. O espaço são todo o campo de manifestação, de ação, de intervenção, ou seja, toda a possibilidade de a unidade viva do ser vivo ir ao ato, de expressar, intervir, interferir a todos os outros elementos que existem naquele campo, ou seja, naquele espaço, que se dão ali, que se relacionam ali de um modo existencial. Este é o entendimento do integrativo da questão do espaço. Então, esse espaço ele tem a sua constituição física, os seus elementos físicos. Então, ele pode ser objeto do contato físico com as suas características, a sua proporção espacial de altura, de largura, de profundidade, de comprimento, ou seja, um espaço aonde a tridimensionalidade constitui os elementos na sua dimensionalidade física, aquela que podemos tatear, que podemos pegar, que podemos ter um contato, um manuseio, um contato corporal de elementos físicos para elementos físicos, para outros elementos físicos. Esta é uma dimensão do espaço. Nós temos outras dimensões do espaço. Nós temos a dimensão do espaço constituído por possibilidades de contato não estabelecidos na dimensão física, mas na dimensão extrafísica. O que seria isso? Bom, nós temos níveis de troca de elementos que aos nossos conjuntos sensoriais, que é o nosso sistema que captura os elementos que estão para fora de nós, do nosso complexo físico, e estão, por exemplo, numa dimensão, num movimento, numa frequência muito mais rara e feita, ou seja, menos consistente, e que hoje os estudos quânticos já comprovaram que são frequências, que são intensidades de movimento que vão definir, por exemplo, a constituição de frequência daquela energia
que vai se tornar uma matéria mais densa, mais concreta, que nós chamamos de estado sólido, quando estão num nível de frequência de movimento, num nível de intensidade de frequência de movimento, que gera essa constituição que nós chamamos de físico, de sólido, de concreto, que podemos palpar, que podemos pegar e que se sustenta ali, naquela relação de solidificação, de um contato mais enrijecido por muito mais tempo, que é uma outra realidade presente, é a quarta dimensão em planeta Terra, mas na tridimensionalidade que constitui os movimentos numa frequência numa aceleração tão intensas que formam esse estado que é chamado do corpo dos estados sólidos. Nós podemos palpar, nós podemos pegar, nós podemos manusear. Mas nós temos outros estados do movimento, dos elementos de uma unidade viva, que tem uma intensidade de movimento, uma aceleração menores e já constituem um movimento das suas partes, chamados de fluido ou liquefeito, estado líquido, que tem uma condição que nós conseguimos até ter contato, até armazenar, mas nós não conseguimos reter, nós não conseguimos pegar e reter. Nós vamos precisar de alguns aparatos, de alguns utensílios, de alguns objetos que estão no estado solidificados para reter aquele que está no estado líquido, que é um estado de movimento das partes de um ser, de um inteiro, que estão em uma outra frequência de intensidade, de movimento, de velocidade, de aceleração, que já deixa tudo um pouco mais separado do que no estado ali mais físico, mais concreto, mais adensado, que é o estado sólido, e portanto vai constituir nessa separação, nesse distanciamento, um estado mais liquefeito. E que nesse estado mais liquefeito nós também temos um outro espaço, que é um espaço plasmático, é um espaço que há um distanciamento entre o sólido e o líquido, mas há também ali uma consistência entre esse afastamento ainda um pouco mais presente, né, formando como se fosse um sistema mais gelatinoso, mais plasmático do que o fluido liquefeito no estado líquido. E nós temos outro espaço, outro estado também existente, que é muito mais rarefeito, muito mais distanciado o movimento das suas partes, dos seus elementos integrantes, que formam, por exemplo, o chamado de estado gasoso, o estado de vapor, que são outros espaços que também existem e estão todos interligados aqui na nossa presença viva no planeta Terra. E temos outros espaços ainda muito mais, onde as partículas têm outros movimentos, outras características e ainda se constituem como espaço de ondas, como espaço de movimento que nós não temos condição no nosso corpo físico humano de capturar a presença, mas que ali estão e que interferem a nossa constituição, e outros seres vivos de outras espécies, por exemplo, conseguem ter contato, conseguem capturar no seu sistema de captura de contato, que é o sistema sensorial. Então nós temos vários espaços falando da realidade da constituição e do movimento, da frequência das unidades vivas aqui em planeta Terra, dentro da dimensionalidade vertical, longitudinal, transversal, espacial e da profundidade que compõe a capacidade de preenchimento aqui presente no planeta Terra. Esses são os que vêm na constituição do sistema, do sistema que nós convencionamos, que nós denominamos, vamos dizer assim, de natural, é aquilo que vem na constituição do planeta com a formação nas vias do desenvolvimento natural das partes e dos seres que vivem aqui. Mas atrelado a essa questão dos espaços, nós temos os espaços que são
artificiais, são os espaços que são criados pelos seres que vivem aqui, e por vários seres de diversas espécies criam os seus espaços artificiais, e esses espaços artificiais eles são criados a partir do convívio, das relações que são estabelecidas entre esses seres vivos para uma relação que perpetue, que dê segurança, proteção e favoreça perpetuar as unidades daquela espécie, para que eles possam conviver e possam trocar, se proteger e favorecer, viabilizar a sua procriação e a manutenção de da criação, né, da procriação de novos descendentes e daquela espécie. Esses espaços artificiais, e são aqui entendidos como artificiais porque eles não foram gerados espontaneamente pela produção da vida a partir lá dos primórdios do planeta e o seu processo todo de aprimoramento, aperfeiçoamento até chegar às espécies que vivem atualmente aqui no planeta, embora eles já estivessem presentes, esses espaços de convívio, porque as trocas entre as espécies vivas sempre existiram, e esse espaço de troca, ou também chamado espaço de relação, ou também chamado espaço social, sempre permitiu a sustentação da inteireza, do todo do planeta nas relações entre os seres, as unidades vivas de inúmeras espécies diferentes, dando o espaço do surgimento da vida, do seu desenvolvimento, do seu aprimoramento, mas também do seu processo de degeneração, de desfazimento para integrar um outro espaço que não é aquele que anteriormente integrava e poder perpetuar, gerar condições em planeta para a construção de novas vidas, sejam daquela mesma espécie ou de outras espécies, que é chamado de ecossistema. É uma relação entre todas as espécies vivas. Esse é um espaço social, é um espaço de trocas, é um espaço de relação, mas que tem ali regras próprias nesses espaços para manter um número adequado de espécies vivas, manter também um processo de controle das taxas de nascimento, de natividade, né, de nascimento desses descendentes da espécie vivas, num equilíbrio para que outras espécies vivas também possam viver, e aí havendo um sistema próprio de relação alimentar, de cadeia alimentar, para que todos vivam e mantenham o equilíbrio, a condição do planeta de sustentar essas vidas, de permitir o seu desenvolvimento, mas também a sua degeneração ao ponto da morte, de não existir mais como espécie viva, e essa degeneração servir de nutriente, de alimento para outros seres vivos ali, mantendo o inteiro do próprio planeta, o inteiro das espécies vivas que vivem no mesmo espaço físico e trocam as suas interações ali, através das suas relações, e isso cria um espaço, então, um espaço de relações sociais, um espaço de troca entre as espécies vivas, e esse espaço de troca, ele vai estabelecendo regramentos, ele vai estabelecendo o que nós chamamos de limites, de regras, de medidas justas, como eu falava naturalmente um pouquinho anteriormente, criando uma relação que subsista entre as espécies. E essas relações, esses limites, essas regras que vão se dando ali para, por exemplo, controlar a população, a quantidade de indivíduos de espécie em relação à quantidade de indivíduos em outra espécie, vão criando, né, essas relações, essas regras, um condicionamento do comportamento das unidades vivas das espécies ali naquele espaço, que estão limitados, né, a um sistema de trocas para manterem a sua sobrevivência, a sua subsistência, mas também vão expor ali aqueles que
que não têm condições de vivenciar esse processo de seleção, interação, interorganização natural, como sendo os elementos que vão sofrer, que vão passar, né, na cadeia dessas relações, como aqueles que vão passar pelos processos de degeneração e vão não se sustentar como unidades vivas, gerando um equilíbrio ao controle populacional de seres naquele espaço através das relações sociais deles dentro da espécie e das relações de troca entre outras espécies. E esse espaço de relação social, ele cria um outro espaço, porque esse espaço dessas trocas, criando as suas regras, criam os condicionamentos, criam procedimentos que são reprodutíveis e são repetidos pelos elementos daquela espécie, daquela espécie viva, que são chamados ali de condicionamentos e são também chamados de convenções. Então, como a espécie viva já descobriu certos parâmetros, certas regras, certos limites, que, se mantidos, se obedecidos, se respeitados, se executados, favorecem a sustentação do número de seres vivos daquela espécie, controlado e viáveis para a reprodução e para a perpetuação da espécie, esses condicionamentos, ou seja, essas regras de conduta, de ato, de comportamento, são transmitidas dos seres daquela espécie mais antigos para os mais novos. Mas nessas transmissões, pequenas transmutações, pequenas mudanças podem ser estabelecidas nessas convenções, nessas regras, até porque essas mutações ocorrem no próprio desenvolvimento da espécie viva e também demandam, favorecem, possibilitam a aquisição de novas potencialidades, capacidades, habilidades, e isso vai impactar na constituição, nas transmutações, nas mudanças das regras dos espaços de relações sociais que são condicionados, que estabelecem limitações, que estabelecem regramentos que são reconhecidos por um coletivo ali da espécie, por isso convencionados, e são transmitidos. E esse espaço das convenções, dos condicionamentos, é mais um espaço presente aqui no convívio de planeta Terra. É um espaço, como eu já disse anteriormente, constituído pela presença dos seres vivos, então ele é um espaço que está dado ali de modo artificial, e esses espaços podem chegar, inclusive, a limitar, a cercear as relações de desenvolvimento dos potenciais dos integrantes de uma espécie e estabelecer até limites, barreiras, fronteiras muito bem estabelecidas para o convívio espontâneo e original daquela unidade viva, daquela espécie. E isso é muito comum de se acontecer, e essa repetição condicionante, ela vai dificultar o desenvolvimento espontâneo, original, de novas potencialidades daquela unidade viva. Além desses espaços, nós temos também, no caso aqui da espécie humana, os espaços possíveis de se encontrar no mundo e de interferir, de ocupar no mundo por uma unidade viva através dos aparatos das tecnologias da comunicação, alinhados, integrados, conectados com as tecnologias da informação, com os dispositivos eletroeletrônicos, que criaram um espaço que é entendido como o espaço da virtualidade, é um espaço de transmissão, também de interações, de trocas, de performance, de intervenções no mundo, que não tem uma relação direta com o espaço físico, mas tem uma relação indireta com a forma, né, de se constituir, de se enviar, de se transmitir imagens, de se transmitir sons, de transmitir dados, que cria um outro espaço de troca,
um outro espaço também de interações, mas contudo, todos esses espaços estão sempre submetidos a regras, sempre submetidos a condicionamentos. E o que o integrativo vai trabalhar muito é essa relação que ocorre de modo fragmentado, desconectado entre os regramentos, que são limitações estabelecidas nas interações entre as unidades vivas das espécies, e ocorre muito na espécie viva humana, que são convenções, são criações do próprio coletivo humano e que são aceitas pelo coletivo humano e que criam determinações, reduções, limitações para a ocupação humana dos seus espaços, das suas trocas, e desfavorecem a sua espontaneidade, a sua originalidade, a sua curiosidade, o desenvolvimento de novas habilidades, de novos conhecimentos, de novos aprendizados, porque restringe a repetição, a reprodução e a repetição de padrões, ou seja, de regras que devem ser seguidas por um coletivo. Então, ao integrativo, os espaços eles têm os seus multiníveis de funcionalidade, como por exemplo falando dos regramentos, das regras que são reconhecidas por um coletivo no seu espaço de troca, que é o espaço social, o espaço relacional. Esses regramentos precisam existir para viabilizar funcionalmente a sobrevivência, a permanência daquelas unidades da espécie vivas, mas essas regras também não podem se exacerbar na aderência e na aceitação do coletivo para que não desfuncionalizem o processo de espontaneidade, de originalidade, de desenvolvimento de novas habilidades, do desenvolvimento de novas capacidades, ou seja, o processo de aprendizagem daquela própria unidade viva. Então tem que haver uma integração, uma conexão entre esses processos de troca que permitam, por um lado, a funcionalização dos limites, das regras, da existência das regras, mantendo a viabilidade da sobrevivência da espécie, mas também, por um outro lado, abrindo lacunas, possibilidades, se flexibilizando para o desenvolvimento de novas habilidades, de novos potenciais e a construção, inclusive, de novos espaços, como a espécie viva, o ser humano, por exemplo, fez a construção do espaço virtual a partir de uma plena fusão da capacidade de envio, de transmissão de dados e de comunicação, de transmissão de imagens, de sons e de movimentos e de armazenamento também de tudo isso, ao ponto de criar um outro espaço possível de se relacionar e de transmitir, que é chamado espaço virtual. Por um outro lado, essas convenções e essas criações de espaços muitas vezes se especializaram. Então, nós temos espaços com regras e definições específicas voltados ao convívio familiar, ou seja, o convívio das unidades vivas que tem uma originalidade, uma ancestralidade comum através dos laços consanguíneos, através das relações de ascendências, que é chamado espaço familiar, que por um lado traz um reconhecimento e uma funcionalidade daqueles que vêm e convivem desde o início proximamente e estabelecem relações mais profundas, mais ativas e desenvolvem ali os seus esquemas, os seus modelos de relações, de trocas e estabelece os seus padrões, os seus limites, e que é imprescindível no início da vida humana, onde há muita fragilidade e muita dependência, mas depois, como eu já disse, para a luz do integrativo, esse espaço com os regramentos familiares, ele precisa se ampliar e precisa
criar lacunas para que hajam as rupturas dos entes daquela família, dos membros daquela família, com aqueles regramentos, preservando alguns, rompendo, para abrindo espaço para aprendizado de outros regramentos, de outros, por exemplo, modelos, esquemas de unidades familiares, até para permitir que os membros de uma família possam integrar e se unir, estabelecer parcerias com membros de outras famílias e constituir novas famílias e aí, inclusive, tendo a possibilidade de ampliar ao miscigenar, ao integrar as regras familiares para novas possibilidades de regramento e possibilitando aí as transmutações, que são as modificações que vão ajustando, adequando, atualizando, ampliando e também excluindo aqueles regramentos daquele espaço que já não acompanham todo o desenvolvimento de habilidades, de capacidades daquele ser, então, daqueles seres, daquela família. E assim vão possibilitando mais acesso e vão possibilitando mais construções de troca organizadas e uma interferência integrativa, permitindo a constituição e a permanência dos inteiros, dos todos. E assim nós temos outros espaços, como os espaços com seus regramentos, que são chamados espaços de trabalho, espaços profissionais, estilos profissionais, que também, assim como explicado da família, precisam ter os seus regramentos, eles têm formas próprias específicas que favorecem uma organização, uma continuidade, uma produtividade, ou seja, resultados num curto espaço de tempo melhores, mas eles também não podem desfuncionalizar e desfavorecer as lacunas que criam as espontaneidades, as originalidades daqueles que integram aquele espaço de trabalho, porque são elas que vão permitir as inovações, as criações, os ajustes, as mudanças, as modificações necessárias para a atualização e a sustentação daquele espaço de trabalho na sua relação em termos de espaço de trabalho com outros, né? Outros modelos, outros esquemas, outras formas próprias, constituindo a diversidade, constituindo o todo integrado. E assim devemos ter todos os espaços convencionados que existem, como os espaços definidos com as relações afetivas, com as trocas de intimidade, com as relações de preferências, de compra, de aquisição de objetos, de aquisição de conhecimentos, que normalmente é denominado como espaço da moda, como espaço da produção do próprio conhecimento sobre outras possibilidades de existência, de produção de conhecimento, chamado espaço acadêmico, que tem as suas particularidades com certa produção de saber e forma, por exemplo, o espaço científico, o espaço de produção popular, o espaço de produção cultural, que é outros sistemas de troca, mais voltado a perpetuar, a estabelecer os valores que são trocados no aspecto mais de símbolos, de reconhecimento de grupos, o espaço simbólico também, que existe espaço simbólico cultural, que é de um grupo de pessoas que convivem em um espaço físico específico, que tem a sua originalidade, sua ancestralidade, de determinados povos que desenvolveram determinados hábitos, e isso foi perpetuando, e isso chega aos que convivem com aquela relação de valores, de símbolos, que são chamados elementos culturais, e outros já convivem com outros elementos culturais. Então temos o espaço, por exemplo, dos valores advindo da relação de divisão geográfica entre países, né? Então os espaços dos símbolos definidos por determinado povo, em determinada conjunção ali de
territorial e espaço físico com seus regramentos. Então nós temos vários espaços que são criados, mas o que é importante deixar aqui é que para o integrativo, os elementos definitórios dos espaços, eles precisam ter a sua funcionalidade sendo reconhecida, sendo estabelecida, assim como a sua disfuncionalidade também, em multiníveis, em gradações, ali sendo reconhecidas e sendo integradas para que permitam a inteireza, o todo das unidades vivas, dos seres que vivem ali, todos aqueles espaços possa ser integrada e possa permitir as lacunas, as aberturas para ocorrerem os processos de modificação, de transmutação, de mudanças, para permitir o contato dessa unidade viva com potencialidades que ainda não conhece, ainda não desenvolveu e possam se transformar em capacidades e possam permitir cada vez mais a sua ampliação de potência e também a sua retração, porque muitas potências já não são mais úteis e são excluídas e novas são desenvolvidas, são adquiridas, mantendo aí nessa relação dos espaços que são criados e são convencionados, a autonomia, a possibilidade própria de se autonomizar, de se tornar independente, de exercer as suas escolhas e suas decisões e não só de repetir e automatizar num condicionamento limitante, reducionista, as possibilidades de ser, de agir, de sentir, de estabelecer interações, de integrar as multidimensões desse ser vivo, dessa unidade viva e integrando-se, estabelecer relações que integram a sua totalidade, o seu ser como um todo, o seu inteiro com as outras inteirezas existindo, permitindo processos que mantêm a nível de saúde, a nível de potência própria, de autoconhecimento, de automonitoramento e de definição das suas integrações próprias, dos seus multiversos, a ocuparem os diversos espaços existentes e estabelecerem as trocas próprias nesses espaços e não adoecerem por não se autoconhecerem, por não permitir as suas potências, as suas inteirezas de serem contactadas, de serem integradas e conectadas e de se expressarem e de se manifestarem nos espaços existentes. Assim, vamos ficando por aqui a partir da construção desse conhecimento sobre os espaços convencionados que existem e como sugerem o movimento integrativo que devam ser estabelecidas essas relações dos seres vivos com os diversos espaços que existem, favorecendo a integração entre funcionalidades e disfuncionalidades contidos nesses espaços em níveis, em gradações, em parcialidades distintas de movimento, de manifestações das multidimensões que constituem os inteiros daqueles seres que ali estão. Nesse momento, vou agradecendo a oportunidade da construção desse saber integrativo com todos e vou convidando para aqueles que gostaram desse vídeo, dessa proposta, que possa colocar ali, manifestar o seu like, o seu joinha, possa compartilhar, possa colocar no comentário as suas questões, sugestões de temas e para aqueles que queiram desenvolver processos integrativos comigo, temos um e-mail na descrição do nosso vídeo para que possam me contactar e me permitir a honra de estar nesse processo integrativo com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda por esse momento de construção do saber.